95% da população mundial não sabe limpar o ânus depois que defeca. Ponto. 7 de cada 10 pessoas no mundo terão algum problema na região anal mais cedo ou mais tarde. 7 de cada 10 pessoas. Uhum. Me referindo principalmente aqui, se vocês quiserem, nós abordar um pouquinho sobre hemorroida. Com certeza, vamos falar. Tá? Vamos. Já estava aqui. Nós estamos aqui Podemos falar Nós agora. estamos com pessoas aqui na sala, com toda certeza, eu digo, um assunto íntimo, ninguém vai ficar te contando, mas tu tem amigos, familiares, parentes, inclusive eu tenho pacientes no meu consultório que eu acho até extremamente, eu acho engraçado. Doutor, não conta pro meu marido que eu tenho hemorroida. Mas por quê? Aí eu vou operar tal coisa. Pode dizer que eu vou me operar de uma outra coisa. Mas o quê? Mas vou falar o quê se eu sou especialista Não, nisso? em intestino reto e É. ânus. Algum desses três das vai ter pessoas- que operar. É. Porque, na verdade, assim, ó, a história real é o seguinte. Todos nós temos hemorroidas. Ponto. Então, esse é o primeiro conceito tabu que a gente tem que derrubar aqui. Não se sabe quando. Todo mundo tem. Não, a gente nasce. Já nasce. Já A gente nasce nasce com- com os vasos hemorroidários. Todo mundo. O que tem que diferenciar é a doença hemorroidária. Quando esses vasos estão causando sintomas. Uhum. Qual- Eles estão ali. Eles estão ali. Daí começa primeiro, segundo, terceiro, quarto grau, que isso aqui é mais se eu estivesse falando para especialistas. O que importa para o público leigo é o seguinte: hemorroidas pode sangrar, eventualmente, sanguezinho vermelhinho vivo, pode ser, tu olhar o sanguezinho no papel higiênico, pode ser um sangue que vai estar junto com as fezes, geralmente vermelho vivo, tá? Muitas vezes causa coceira anal, Uhum. tá? As pessoas pensam muito que coceira anal tem relação com vermes. Com vermes, É. exatamente. Isso aí, na verdade, pessoal, é um tabu, um mito. Coceira anal tem relação com vermes em crianças. Em criança. Adultos só tem relação com vermes que chama infestação de vermes. Coceira anal, tu tem que pensar numa dermatite, numa micose, em doença hemorroidária interna que ela produz, sem ficar a calcinha ou a cueca suja, um líquido ácido que causa coceira. Vocês não imaginam como pessoas têm coceira anal. E é algo extremamente constrangedor. Eu tenho colegas que dizem, eu tô atendendo e tô com uma coceira gigante. Vamos tratar, que tem como tratar. E muita gente vai lá e ó, tá na hemorroida. Outras pessoas têm um edema, um inchaço quando defecam. Outras pessoas defecam e prolaba e tem que empurrar com a mão pra dentro. Muito comum, hemorroidas de 3º grau. Muito. Doutor, eu tuço, eu espirro. Pula pra fora, Pula. eu tenho que empurrar pra dentro. E tem o 4º grau que fica sempre exteriorizado. Né? E, na verdade, existe sim muitas coisas que a gente pode fazer para prevenir a doença hemorroidária. Que, com toda certeza, o público que está aqui nos assistindo... Exatamente. Quais são as maiores causas, Vamos né? lá. Vamos primeiro citar assim, ó, o que você tem que fazer para tentar evitar que chegue Hemorroida. num ponto de ter que operar. Tem Porque que todo mundo tem. Só que temos. Nós temos os vasos. os vasos. os vasos. A Mas questão é quando vai dar sintomas. Vai dar sintoma. E o que Só a gente tem só que que tem um fazer? detalhe. Os sintomas é 7 de cada 10, como eu citei. Quer dizer, quase todo mundo vai ter. Sim, sim. Quase- 70%, Vai ter, 70%. É um número assim, ó. É um absurdo pra medicina. com certeza. Tá? De 70% vai ter. Né? Você teve, talvez teve. Mas passou, inchou, depois desinchou. Vamos lá. Primeiro hábito. 95% da população mundial não sabe limpar o ânus depois que defeca. Ponto. Primeiro passo. Isso já é uma Probabilidade de... probabilidade, uma predisposição a ter a hemorroida Você por isso. fazendo errado isso, você vai ter uma chance muito grande de evoluir para uma doença hemorroidária. Hemorroidária, Tá? perfeito. Claro, tem as patologias que pode dizer, pode evoluir com uma fissura anal, usando errado o papel higiênico, um eczema anal, mas como estamos falando aqui de hemorroida, vamos falar sobre esse higiene anal. Uhum. Como que a mãe ensina o filho? Como que o pai ensina o filho? Como que a avó ensina o neto? A gente aprendeu o quê? Defecou, pega o papel higiênico, esfrega Isso. e olha. Esfrega e olha. E eu gosto muito de brincar e dizer assim, ó, o que o ânus fez pra vocês tem que esfregar com tanta força? É. Por que tem que machucar? Né? Com muita força, esfrega, 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 esfrega. Seja mais carinhoso. Eu digo, tem que ter carinho na região anal. O ânus, ele é um tecido Sensível. que tem muito nervo, que tem muito vaso. Ele não foi feito para ser esfregado em hipótese alguma e nem mesmo depois que tu sai do banho. Como você faz a higiene anal? Tá? Vamos falar o perfeito
E eu gosto sempre, eu sou muito prático, Bia, no sentido de dizer assim, ó, eu sei que o perfeito não é sempre que dá pra fazer. Até quando eu falo com meus pacientes, eu digo, eu também não consigo fazer o perfeito sempre. O tempo tá? todo, né? Mas vai ter o perfeito mais 2 opções. Tá. Perfeito. Defecou, lavou, com água, sabãozinho neutro, Comum. neutro, né? pH mais ou menos em 7, sabãozinho de glicerina é um sabão neutro. Isso, aquele tá? que a gente dá banhozinho no neném. Neném, né? tá? Depois você vai tirar esse sabão com água e vai secá-lo. Assim. Não assim. Encostando. Não adianta de nada você levemente. E de preferência com uma coisa suave. Com uma coisinha suave. Um lencinho. Pode ser um Porque lencinho. tem papel que eu vou te dizer uma mas coisa. assim, ó. A pessoa pergunta, qual é o melhor papel? O folha simples, dupla, tripla? Eu digo, nenhum. Anos não tem que usar papel. É só pra limpar. Chuveirinho. É só Chuveirinho. pra tocar. Não pôde Não lavar. pôde, não tinha chuveirinho. Não tem. Deu vontade de defecar, não tem um chuveirinho, não tem os antigos, que infelizmente não existe mais em lugar nenhum, os bidês. Bidê é maravilhoso, tá? Inclusive, só abrindo um parênteses, tem uma paciente minha e amiga, ela faz medicina, Rafaela Predebon, ela teve em Bolonha, na Itália, que é considerada a universidade mais antiga do mundo, né? E ela me mandou foto de lá que todos os banheiros da Itália tem bidê. Bidê é perfeito, tá? Não pôde lavar. Vamos lá? Pra ninguém mais fazer errado, e eu digo, eu não fico triste que as pessoas se lembrem do doutor Fernando Lemos sentado no vaso. Eu não fico triste, eu lido só com isso. Pode se lembrar de mim. Pelo contrário. Papel higiênico. Queres usar? Não tem como lavar? Podes usar. Joga fora. Usa 20, 30 folhas. Azar que vai gastar. Mas só nunca mais na vida faça isso. Tá. Uma pergunta. O sabonete neutro é em tablete ou líquido? Tanto faz. Porque assim, a gente não sai com sabonete que a gente limpa anos por aí. Então, mas você pode levar. Quando viaja, pequenas porções. Aquele sabonetezinho líquido neutro. E tem uma dica para ter em casa. Eu vou dizer já no banho, podemos já falar sobre isso. E tem a terceira opção que as mulheres gostam muito. O lenço umedecido. Lenço umedecido. Pode usar o lenço umedecido? Olha, para viagens ou no ambiente de trabalho que não tem como fazer a lavagem, pode. Só que tem um detalhe do lenço umedecido. Escolhe lenço umedecido. Sem álcool. Entre aspas, mais natural possível, sem odor, sem álcool, né? Sem muitas fragrâncias ali. Só que depois que você usou o lenço umedecido, pega papel. Normal. E seque. E faz esse toquezinho suave. Porque nós já temos essa umidade normal. O ânus tem glândulas apócrinas que produzem suor. A gente sua pelo ânus. Muito. Que é uma das grandes causas de micoses e de dermatites ali. Então você pode usar. Só que depois tem que secar. Então, escolhe. Perfeito é lavar, água, sabão neutro e secar. Com pequenos toques suaves. Papel higiênico, quer usar, usa 20 pedaços, só encostando, ou lenço umedecido e depois secar. Desta maneira. Então, vou fazer outra pergunta. E se a gente fizer a lavagem com sabonete neutro, que eu escolho sempre o líquido, e depois a gente secar com o secador de cabelo? Aí tu tá tocando num dos assuntos que eu mais falo. O quê? Vamos lá. Vamos lá. Primeiro de tudo, vamos abrir um parênteses aqui, se tu me permitir, em relação a, assim, Por favor. Que sabonete você tem que ter dentro do teu box? Eu vou explicar pra vocês agora. Pra homem e pra mulher. Ânus, vagina e pênis. Eu sou coloprocto, mas vou explicar da parte ginecológica e urológica também. Isso aqui é extremamente prático. É do dia a dia. Pra quem tá ouvindo agora, diz assim, ó, eu vou mudar agora ou amanhã. Vamos lá. A gente tem que respeitar o pH da flora local. A flora local, que são esses micro-organismos, bactérias, que protegem, eles têm que ser respeitados. Porque se nós tirar a flora deles, não vai ser mais protetor. Aí começa dermatite no ânus, micose, coceira, vaginites em mulher, corrimento, bala no post-its em homem, sempre com os vermelhidão na ponta do pênis, estão sempre procurando os urologistas por isso. Às vezes acabam me procurando, porque o pessoal confunde muitas vezes uro com prócto, né? Isso. E vamos lá. pH da região anal. Já que estamos falando sobre a parte de hemorroide e higiene anal, vamos abrir esse... Então é o neutro. Neutro porque o pH é neutro. É neutro, tá. Então, sabãozinho de glicerina. Neutro. Então tu tem que ter dentro do teu box pro teu banho, um sabonete de tem glicerina. que ter um sabonete de glicerina. Sabãozinho de glicerina. Tem que ter, ponto. Só que assim, ó, a vagina e a vulva, que é a parte externa da vagina, ela tem o pH muito ácido.
pH da vagina, 3,8 a 4,2. Para quem não tá muito inteirado, 7 para baixo é ácido, 7 para cima alcalino, tá? 3,8 a 4,2, vagina. É bem ácido. Muito ácido. Vulva, 4,5 a 5,5. Continua muito ácido. Pênis, ele é 5,5 a 6 pH. Ácido também. Então essa história... Mas menos ácido. Menos ácido, mas é ácido. Essa história de pegar e dizer assim, que eu já ouvi até profissionais dizendo, olha, usa um sabãozinho de glicerina para limpar a parte vaginal. Negativo. Porque acham bonito, sabão neutro para a parte vaginal. Negativo. A vagina tem que ter um sabonete líquido com pH ácido, que é para limpar a parte vaginal. E um sabonete líquido com pH ácido para limpar a parte peniana. Então, pelo menos, tu tem que ter 2 tipos de sabonetes diferentes no teu box. Tu tem que ter pelo menos um neutro para limpar a parte anal e tem que ter um sabão com pH ácido, líquido, para fazer a parte vaginal e a parte peniana. Pode usar o mesmo? Sim, porque são ácidos também. É difícil de achar? Não, não é difícil de achar porque a maioria dos sabonetes líquidos íntimos liberados pela Anvisa já tem pH baixo. Já é específico para isso aí. Então, a única exceção, porque tudo na medicina tem exceção, que é para tu usar um sabãozinho neutro na parte vaginal, são de meninas até a puberdade, que não tá com a microbiota bem formada ainda. Aí tu usa. Mas, para evitar uma série de problemas, nós temos que fazer esse cuidado com o pH. Tá? Perfeito. E, por exemplo, a anal é o pH neutro. E se não tiver, por exemplo, você viajou, você tem lá o neutro. Você não tem, é melhor não usar nenhum? Pode lavar para não por causa da contaminação. Lava. Sem radicalismos, tá? Mas o certo no dia a dia, é o ácido. Tem que ter 2. Tem que ter 2 no box. Eu digo assim, olha, essas orientações aqui, às vezes o pessoal tá ouvindo algum podcast, eu digo assim, é orientação que vale milhões, é para tua vida. Tu vai mudar paradigmas que tu tá fazendo uma vida toda errado. Nós estamos aqui quebrando paradigmas. Isto é o certo. Não a gente querer inventar, eu não tô falando achismo, doutor Fernando Lemos, aqui é o que a ciência diz, é o que o fato diz, né? Então, tiver que, não pode, igual, lava, só, parênteses. Pessoal, por favor, cuidado com sabonetes bactericidas. Eu não vou citar nome de marca aqui, eu sei que muitos já vão ligar com um, que é o mais famoso do Brasil aqui. Pessoal, sabonete bactericida, por favor. Ele foi criado, sabe pra quê? Pouca gente sabe. Pra acabar com a sua flora. Que é pra tu lavar tuas mãos, eventualmente, e pra passar antes de algum local que tu vai fazer cirurgia. Então ele era pro centro cirúrgico. Não é pra usar, eu uso só esse sabonete pra todo o meu corpo. Tu tá destruindo. Só na minha parte íntima. É veneno. Destrói, é veneno. Então não utilizem sabonetes bactericidas. Em hipótese alguma. Eu sugiro não usar nunca. A não ser, por exemplo, eu operei meu joelho agora, alguns meses atrás. E tava jogando tênis, rompi o meu menisco. E o meu cirurgião de joelho, doutor Fernando Barros, meu amigo, ele me passou uma orientação. 24 horas antes, tu lava com bactericida no teu joelho direito, onde tu vai... Antes da cirurgia. Perfeito. Okay. É pra isso que ele é feito. Tá entendendo? Não pra...